13. Martial Arts System. Capítulo 49. Esmagar. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado pílula aleatória de aumento de estatísticas restante. Ishiro pegou uma pílula cinza de seu inventário. Ele segura em suas mãos. Textura similar a pílulas de aumento corporal. Ele pensou e colocou a pílula perto de sua boca e a colocou dentro. Gole e ele engoliu o comprimido e viu o sistema apitando sobre mensagens. Bip bip, pílula de aumento de estatísticas aleatória usada. 30 pontos de estatísticas para resistência adicionados. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 5. SP: 0. Moedas: 1000. 850.600 XP. PV 75. Força: 55. Agilidade: 50. Resistência: 72. Vitalidade: 45. Missões: comprar, loteria, inventário, artes marciais, taekwondo, estilo de ferro, karatê, muay thai, boxe. Olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial inferior. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas o ataque precisa atingir o corpo do alvo. Você não pode matar Martial King ou superior com golpe mortal, raro. Apenas Martial General e abaixo. Ignorar morte, mítico, morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Stamina. Ishiro pensou. Acho que está tudo bem porque eu realmente não quero gastar pontos de status nisso porque eu posso aumentá-los sozinho facilmente. Ishiro ficou satisfeito com isso. As moedas eram as únicas que restavam intocadas. Ele clicou na loja para ver se havia algo útil. Caixa aleatória. 200 moedas. Maestria avançada em armas. 300 moedas. Maestria avançada em karatê. 250 moedas. Maestria avançada em taekwondo. 250 moedas. Poção de cura, comum. 350 moedas. Poção de cura, incomum. 400 moedas. Poção de cura, rara. 500 moedas. Poção de cura, épica. 1000 moedas. Poção de cura, lendária. 10.000 moedas. Poção de cura, mítica. 190.000 moedas. Pílula de aumento corporal, 500 moedas. Rodada da loteria, 500 moedas. Golpe mortal, raro, 10.000 moedas. Golpe mortal, épico, 250.000 moedas. Killing Blow, lendário, 500.000 moedas. Golpe mortal, mítico, 1.500.000 moedas. Ignorar morte, mítico, 499.999 moedas. Eu nunca poderei comprar isso. Ishiro fez uma careta enquanto olhava os preços. Com Killing Blow, mítico, eu provavelmente conseguiria matar a Bis. Ishiro balançou a cabeça e rolou para cima para ver os itens mais baratos. Eu poderia comprar 2 rodadas de loteria. Ou 5 caixas aleatórias. Ishiro então viu as pílulas de aumento corporal e seus olhos brilharam. Ele ainda se lembra do quanto ficou mais forte por causa disso. Mas então ele se lembra das recompensas da loteria. E elas são inúmeras vezes melhores. Você comprou a loteria. Você comprou a loteria. Vou virar um jogador. Não vou. Ishiro comprou 2 rodadas de loteria e abriu a loteria. Ele apertou o botão, spin, e novamente a roda familiar começou a girar. Branco. Preto. Cinza. Violeta. Vermelho. Verde. Finalmente parou na cor marrom. Parabéns, você recebeu maestria em ferraria especializada. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes, porque eu precisaria disso. Ishiro gritou internamente. Em certo sentido, a maestria em ferraria é uma habilidade incrível de se obter, e talvez Ishiro aprecie no futuro. Droga. Ishiro xingou e apertou novamente o botão. Girar, esperando algo melhor. Vermelho. Rosa. Amarelo. Azul. Marrom. A roda finalmente parou na cor cinza.
Parabéns, você recebeu um token de técnica aleatório. Ficha de técnica aleatória. Ela lhe dá técnicas aleatórias de qualquer arte marcial de sua escolha. Sim. Ishiro quase gritou alto, mas então se lembrou de Lucas sentado no sofá, não muito longe dele. Um token de cor cinza apareceu em sua mão. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto bonito, com o coração batendo levemente. Ele ativou o token. Escolha suas artes marciais. Ishiro começou a escrever. Estilo de ferro, aceitar/rejeitar. Ishiro pressionou para aceitar e sentiu uma leve dor de cabeça. O sistema estava atualmente olhando suas memórias e escolhendo uma técnica aleatoriamente. A dor de cabeça durou alguns minutos até finalmente parar. Apito, parabéns. Você recebeu o estilo de ferro, Iron Smash. Iron Smash faz seu corpo se mover em perfeita harmonia, o que permite que você libere um soco incrivelmente forte. Ishiro olhou para ele sem expressão e suspirou. Ele riu levemente. Minha primeira técnica. Que nostalgia. Iron Smash foi a primeira técnica criada por Ishiro. Como ele era bastante ingênuo naquela época, ele simplesmente se concentrou primeiro em dar socos. Então ele criou uma técnica que permite que você desfira um soco além da sua capacidade normal. Mas a questão é, por que essa técnica foi sua primeira? Também foi sua mais fraca. Iron Smash, de certa forma, não era uma técnica completa. Ishiro criou centenas de técnicas no estilo Iron, por isso ele nunca tentou consertar as fraquezas do Iron Smash. Também é uma técnica que ele raramente utilizava. Ele tem outras técnicas de soco, mas Iron Smash pode ser a mais fraca delas. Mas ainda assim, Ishiro ficou feliz em recebê-lo. Isso lhe trouxe lembranças de quando ele treinava dia após dia. Às vezes seus ossos quebravam. Ele continuava. Às vezes ele sofria perda de sangue por causa dos ferimentos. Ele ainda continuou. Tudo isso foi apenas para criar o estilo de ferro. E o Iron Smash foi um sinal de que ele teve sucesso. Sistema. Posso pegar o token de melhoria técnica de volta? Ishiro perguntou esperançoso. Você pode. Mas você perderá 1000 moedas no processo. Tudo bem. Faça isso, matador de aço traço o maior matador irônico. Você recebeu um token de melhoria técnica. Escolha sua técnica. Ishiro começou a escrever. Estilo de ferro, Iron Smash, aceitar/rejeitar. Ishiro clicou em aceitar. Esmagamento de ferro traço maior esmagamento de aço. Stealth Smash. Seu corpo se moverá em perfeita harmonia. Seu corpo e mente estarão conectados quando você usar esta técnica. Ela permite que você desfira um soco que está muito acima de suas habilidades atuais. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 5. SP: 0. Moedas: menos 1000. 850.600 XP. PV 75/75. Força: 55. Agilidade: 50. Resistência: 72. Vitalidade: 45. Missões: comprar, loteria, inventário, artes marciais, taekwondo, estilo de ferro, karatê, muay thai, boxe. Olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial inferior. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas o ataque precisa atingir o corpo do alvo. Você não pode matar martial king ou superior com golpe mortal, raro. Apenas martial general e abaixo. Ignorar morte, mítico, morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Ishiro ficou satisfeito com tudo o que recebeu. Ele olhou as informações sobre os Stealth Smash e ficou surpreso. Ela permite que seu corpo se conecte com sua mente quando ele usa essa técnica. Talvez Stealth Smash seja a chave para eu chegar ao nível de capitão marcial. Ishiro pensou profundamente e decidiu testá-lo em Eiryu. Ishiro. Ele ouviu um grito alto vindo de Lucas. O que? A notícia chegou há meia hora e já está se espalhando por todo lugar. Lucas gritou com urgência. Ishiro levantou uma sobrancelha. Até ele ficou surpreso que a notícia tenha se espalhado tão rápido. E aparentemente o torneio foi cancelado. Lucas suspirou. Ishiro assentiu.
Ele sabia que o torneio seria cancelado e talvez não houvesse nenhum representante da agência este ano no próximo torneio de área para decidir a escola de ensino fundamental mais forte de área. O que criará muita raiva entre os cidadãos, porque Slisherhaft é um dos candidatos vencedores, o que reduz muito a expectativa para este torneio. Geralmente no torneio é decidido qual escola de ensino fundamental é mais forte em área. Também há uma batalha para decidir qual aluno do ensino fundamental é mais forte. Primeiro, será realizado o torneio de equipes. Uma semana depois, será decidido o aluno mais forte do ensino fundamental, mas apenas cerca de 32 alunos se classificam, e eles geralmente são decididos no torneio de equipes. O time de Slish não era um candidato vencedor no torneio de equipes, mas Slish foi o candidato vencedor no torneio individual. Batida a batida, Ishiro e Lucas viraram a cabeça em direção ao som, onde uma série de batidas apressadas foi ouvida. Lucas foi abrir a porta e o conselheiro do clube, de rosto pálido, estava lá. Ishiro está aqui? Ele perguntou apressadamente em direção a Lucas. Sim. Lucas o deixou entrar e o conselheiro do clube correu imediatamente em direção a Ishiro. Ishiro, precisamos deixar Ramo agora mesmo. Você pode estar em perigo. O conselheiro do clube disse rapidamente. Ishiro assentiu. Ele sabia que as pessoas do submundo poderiam atacá-lo porque elas claramente falavam sobre ele no vídeo. Então ele foi um dos suspeitos de gravar o vídeo. Mas ele não está mais com medo. Mars e seu esquadrão vão se livrar deles, e ele está ciente de que há pelo menos alguns membros de seu esquadrão no hotel agora, guardando seu quarto. É impossível sair hoje à noite. Vamos sair amanhã, disse Ishiro casualmente. O conselheiro do clube entrou em pânico. Isso não é brincadeira. Sua vida está em perigo. Nada vai acontecer comigo. O departamento de execução está aqui no momento. O conselheiro do clube engasgou. Porque eles estão aqui. Eles foram os que espalharam a notícia sobre a manipulação do torneio. Eles vão cuidar dos caras do submundo, mas ainda precisamos ir embora amanhã, respondeu Ishiro. O conselheiro do clube suspirou aliviado. Tudo bem, faça as malas. Eu vou contar aos outros e então partiremos de manhã. Ele saiu correndo da sala e foi contar aos outros também. Que bagunça! Lucas murmurou. Ishiro riu. Era para ser um torneio simples. Mas pelo menos foi emocionante. O primeiro torneio de Ishiro em sua segunda vida. Terminou nas oitavas de final. Martial Arts System. Capítulo 50. Noite sem dormir. Parte 1. Em algum lugar em Ramu. Dentro de um armazém aleatório. Eles estão vindo. Um homem com uma cicatriz feia no pescoço gritou ansiosamente. Já? Um homem de terno gritou em choque. Eles não estavam no esconderijo da Yakuza há pouco tempo. Eles já cuidaram deles. Eles têm o maldito Martial King no esquadrão deles. Porra. Porra. O homem de terno andava ansiosamente para frente e para trás. Preparem as caixas. Precisamos dar fora daqui. O homem de terno decidiu e começou a latir as ordens. Caminhões começaram a aparecer na frente do armazém deles, e eles rapidamente começaram a pegar tudo que tinham nas mãos e jogar nos reboques dos caminhões. Eles conseguiram embalar metade das coisas. Até que helicópteros apareceram no céu. Eles estão aqui. O homem com uma cicatriz no pescoço gritou. Ele correu rapidamente em direção ao caminhão e pulou para o banco do passageiro. O homem com o rosto de terno ficou pálido, virou-se e começou a correr. Mas antes que pudesse correr muito, de repente sentiu uma dor aguda na perna. Arg! Ele gritou em agonia, olhou para sua perna e a viu manchada de sangue, causado por um ferimento de bala. Bam bam bam, vários tiros foram ouvidos. Em seguida, todos os pneus do caminhão foram baleados. Christ! Todos sentiram a terra tremer depois que alguém caiu pesadamente no chão. Todos viraram a cabeça e viram uma enorme nuvem de poeira. Mas assim que a nuvem de poeira baixou, eles viram um certo homem parado com um rosto estoico. Ele tinha cabelo curto, com um corpo musculoso cheio de força e agilidade ilimitadas. Ele estava usando um uniforme de soldado, mas era preto e cinza. Ele também tinha em suas ombreiras 7 estrelas com o nome majestoso, Crown, nelas. Ele é o diretor Mars do departamento de execução da agência. O homem de terno reconheceu as 7 estrelas e as palavras escritas nele. Ele empalideceu e tentou rastejar para longe, mas então tiros foram ouvidos do helicóptero, e em seguida ele viu tudo escurecendo.
Seu corpo no chão estava manchado de sangue e apresentava vários ferimentos de bala. Seu sangue começou a manchar o chão abaixo dele. Ele morreu sem poder fazer nada. O capanga do homem de terno ficou atordoado, mas com as mãos trêmulas, tirou as pistolas dos coldres e apontou para Marte. Fogo! O homem com uma cicatriz feia saiu do caminhão e gritou. Bang 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 bang, balas saíram de suas armas. Marte estendeu a mão. A mão dele começou a ficar preta. Ignorância prejudicial. A fumaça preta escapou da mão de Marte, e quando as balas atingiram a fumaça preta, as balas viraram cinzas, sem deixar vestígios. Continue atirando. O homem com uma cicatriz feia continuou gritando ordens, mas ele sabe que é apenas uma questão de segundos até que todos morram. Ele olhou ao redor, procurando um lugar para escapar, mas antes que pudesse decidir seu próximo curso de ação, Bang, ele piscou sem expressão e caiu no chão, morto. Os capangas ouviram o tiro e viram seu segundo em comando morrendo. Suas mãos começaram a tremer, enquanto o medo continuava estampado em seus rostos. Marte estalou os dedos e desapareceu do seu lugar. Ele apareceu no meio de capangas. Os capangas apontaram suas armas para ele. Marte colocou a mão no chão. Desaparecimento prejudicial. O chão abaixo dos capangas começou a ficar preto, e eles não conseguiam nem gritar de dor. Antes que seus corpos se transformassem em cinzas, o vento levou as cinzas para longe, sem nenhum sinal de que elas estivessem vivas. Os helicópteros pousaram em frente ao armazém, e cerca de 30 soldados com o mesmo uniforme preto e cinza saíram do helicóptero e cercaram Marte. Capitão. Os soldados saudaram. Relatório, disse Marte. O chefe de ramo foi capturado. Membros da Yakuza eliminados. 80% dos membros do submundo eliminados. Os soldados deram seus relatórios. Mars assentiu com satisfação. Parece que só resta um lugar. Mars pegou um mapa com todos os esconderijos do submundo e olhou para o maior círculo vermelho no mapa, que ainda não havia sido capturado. Mars decidiu ir lá pessoalmente porque eles têm o General Marcial de Picos liderando. O General Marcial Máximo mal consegue usar o traço de poder, mas não em suas capacidades máximas. Quando Marte pôde usar seu traço de poder como um General Marcial de Pico, ele mal conseguia curar um ferimento causado por um corte de papel. E sua habilidade nociva só poderia rachar a pele da pessoa, mas não o suficiente para causar um ferimento adequado. Mas ainda assim, os generais marciais de Pico são fortes. Só porque eles podem usar levemente o traço de poder. A cada nível após Rei Marcial, o traço de poder fica mais e mais forte. A habilidade Aurafu de Marte é definitivamente de primeira linha. Mas ele já tem 38 anos. Chegar ao nível de Imperador Marcial é simplesmente um sonho inalcançável neste momento. Talento é a parte importante. E Marte não tinha. Ele chegou ao nível de Rei Marcial aos 34 anos. Mas Martial King é um dos maiores poderes de Gensa. É por isso que ele foi nomeado diretor. Vamos, ordenou Marte aos soldados e eles rapidamente retornaram aos helicópteros. Eles começaram a caminhar em direção ao último esconderijo. Marte tirou um telefone via rádio do bolso do peito. Relatório, disse ele. 2 alvos estão seguros. A voz disse com uma voz estática. Algum incidente? Perguntou Mars. Poucos ratos tentando se infiltrar. Eles foram cuidados. Roger, fique atento. Eles não podem se machucar. Esta é a prioridade número 1, disse Mars e colocou o radiofone de volta no bolso. Eles chegarão aqui em breve. Um homem disse urgentemente para o homem com um corte de cabelo elegante e um terno de negócios de aparência rica. Ele estava sentado calmamente com um sorriso gentil. Então, por favor, seja sério, Adamas. Tenho relatos de que eles têm Martial King em suas fileiras. O homem de terno, também conhecido como Adamas, apenas balançou a cabeça e se levantou. Não precisa ficar tão tenso, irmão mais velho. Adamas caminhou até seu irmão e deu um tapinha gentil em seu ombro. Seu irmão mais velho, Alec, parecia muito tenso e com o rosto pálido. Adamas. Não podemos derrotá-lo. Talvez se você tivesse mais tempo para chegar ao rei marcial. Adamas riu. Mas eu fiz. Alec ficou atordoado e pensou ter ouvido mal. Ele olhou com expectativa para seu irmãozinho. Adamas riu e caminhou em direção à porta. Eu sou rei marcial agora. Bom, ele abriu a porta com força e saiu,
onde seus capangas estavam em suas posições, esperando a chegada do departamento de execução. Eles podiam ver claramente uma dúzia de helicópteros voando no céu, iluminando o céu noturno com suas luzes. O sorriso gentil de Adamas tornou-se cruel, adequado ao chefe do submundo. Adamas era apenas um chefe do submundo em Ramu. Mas ele tem apenas 27 anos e está planejando se tornar o chefe do submundo de Gensa. Atualmente, o chefe do submundo de Gensa é o Imperador Marcial, que está prestes a completar 40 anos. E não há outros imperadores marciais na Gensa. Isso significa que a batalha pela sede do chefe do submundo será enorme e será travada em todos os lugares de Gensa. Adamas é atualmente o mais jovem rei marcial de Gensa e também tem o maior potencial para se tornar imperador marcial no futuro. Ele sonha com seu futuro glorioso. Mas há um único obstáculo em seu caminho. E isso é Marte. Mars tem 4 anos de experiência como rei marcial com uma habilidade incrivelmente poderosa. Enquanto Adamas foi rei marcial 2 dias. Ele não sabe sobre o traço de poder de Marte, mas ouviu rumores de que ele é incrivelmente forte. Forte o suficiente para matar o imperador marcial. Mas Adamas está confiante porque seu traço de poder é muito poderoso. Seu traço de poder é chamado nucleocinese. Adamas pode criar, moldar e manipular as forças da reação nuclear, incluindo fusão e fissão, o que lhe concede habilidades quase infinitas lidando com eletricidade, magnetismo, calor, radiação, etc. Adamas mal treinou essa habilidade até agora. Mas com seu excesso de confiança, ele não tem mais medo de ninguém. Ele começou a sorrir. O chão abaixo dele começou a derreter. Ele estendeu a mão. Sua mão começou a estalar devido à eletricidade, atração nuclear, CRKKKK. Os helicópteros começaram a balançar para frente e para trás. Com um grande impulso, os helicópteros começaram a se aproximar do solo com velocidade alarmante. Adamas, com um grande sorriso, observou os helicópteros caírem no chão. Kristibonka. Adamas rugiu em gargalhadas. Os capangas olharam para a cena em choque. Até que também caíram na gargalhada e se sentiram aliviados por não terem que lutar contra o infame departamento de execução. Os helicópteros explodiram em chamas. Adamas e os outros viram enormes chamas surgindo a quilômetros de distância deles. Prédios ao redor dos helicópteros foram incendiados. Uma enorme nuvem de fumaça apareceu. Era tão grande que todos no Ramu provavelmente conseguiam vê-lo. Chegou ao céu. E ao redor do local do acidente. Os destroços dos helicópteros estavam por toda parte. Enquanto os corpos dos soldados estavam espalhados pelo chão. Ninguém mexia um músculo. Até corpos de civis foram vistos entre os destroços dos edifícios. Parecia que todos estavam mortos. Até que um braço gravemente queimado foi mostrado do helicóptero. ARGH. Um alto gemido de dor foi ouvido, e dos destroços do helicóptero, um homem gravemente queimado foi mostrado. Seu corpo estava um tanto irreconhecível. Mas suas 7 estrelas nas ombreiras revelavam sua identidade. GRHHH. Mars cerrou os dentes em agonia. Com o braço queimado, ele tocou o chão. Começou a brilhar no verde. Cirurgia de cura. O local do acidente ficou imediatamente coberto de verde. Os ferimentos dos soldados e cidadãos desapareceram instantaneamente. O corpo gravemente queimado de Mars também começou a mostrar carne. E logo depois ele estava completamente curado. Hugo. Os soldados ao redor dele começaram a gemer de dor, mas todos estavam vivos. Os cidadãos também acordaram e olharam ao redor em pânico. Eles também olharam para seus corpos, mas suspiraram aliviados ao ver que não tinham ferimentos. Marte se levantou com as pernas trêmulas e olhou para frente com os olhos injetados de sangue. Capitão. Isso doeu. Um dos soldados comentou. É. Estou com muita raiva agora. Mars rosnou de raiva. Os soldados pegaram suas armas e olharam com expressões assassinas para o esconderijo do submundo. Esta será realmente uma noite que ninguém jamais esquecerá. Especialmente o submundo. Martial Arts System. Capítulo 51. Noite sem dormir, parte 2. Isso foi fácil. Adamas disse arrogantemente e caminhou ao lado de seu irmão Alec. Ele deu um tapinha no ombro de Alec e sorriu maliciosamente. Alec suspirou de alívio e disse, provavelmente deveríamos deixar Ramu. Por quê? Adamas perguntou, seu sorriso desaparecendo de seu rosto.
E se eles enviarem outro rei marcial? Eles ainda têm aquele rei louco em suas fileiras. Alec estremeceu após mencionar esse nome. Adamas bufou. E daí? Não preciso mais ter medo de ninguém. Alec empalideceu. Mas irmão. Chega. Adamas disse bruscamente. Não vamos escapar como ratos. Alec suspirou e balançou a cabeça. Ele tem um mau pressentimento sobre isso. Chefe. Ambos ouviram um grito alto. Eles viraram a cabeça e viram um dos capangas começando a entrar em pânico. O que foi? Adamas perguntou com irritação. E eles não estão mortos. Os soldados do departamento de execução não estão mortos. Adamas e Alec arregalaram os olhos. Impossível. Adamas gritou com descrença. Mas então... Uma explosão ocorreu no portão da frente, a algumas centenas de metros de distância deles. De lá, um grupo de homens com expressões de raiva entrou. Todos eles usavam uniformes de soldados com cores preta e cinza. Enquanto o homem que os liderava era um homem de aparência musculosa, com um corte de cabelo curto. Ele estava de pé com uma aura ameaçadora na frente dos soldados. Esses são eles. Um dos capangas empalideceu de medo. TSK. Adamas estalou a língua depois de ver seus subordinados começando a entrar em pânico. Mas ele também ficou muito surpreso ao vê-los vivos. Marte e seus soldados olhavam para os capangas trêmulos. Então seus olhares se voltaram para Adamas. E seus rostos ficaram solenes. Capitão. Um dos soldados disse com hesitação. Mar suspirou. Parece que o chefe deles é o rei marcial agora. Que incômodo. Os soldados apontaram suas armas para os capangas, e eles estavam com uma atitude muito mais séria. A aura de Marte também subiu ao céu. Ele emitiu uma pressão invisível. E os capangas sentiram isso claramente, o que os deixou ainda mais pálidos. Adamas viu seus subordinados se encolhendo de medo e apenas zombou. Ele levantou a mão. Uma bola verde apareceu em sua mão e iluminou o céu noturno, no clarion céu infernal. Ele atirou a bola direto para o céu. Todas as pessoas presentes olhavam para a bola verde que continuava voando direto para o céu. Então, quando a bola verde atingiu uma certa altitude, explodiu. Swish, centenas de bolas verdes em miniatura explodiram da bola verde brilhante anterior. As bolinhas verdes em miniatura aceleraram direto para o chão. Martin olhou para a cena sem expressão. Ele viu que Adamas não tinha absolutamente nenhum controle, simplesmente um ataque extravagante. Seus capangas serão os únicos que serão afetados por esse ataque. Porque Marte protegerá seus soldados. Marte abriu bem as mãos. Como se estivesse prestes a receber um abraço. Mas então seu corpo começou a emitir fumaça preta, rofanger nocivo. A fumaça preta cobriu instantaneamente os soldados, mas não os feriu. Em vez disso, depois de serem cobertos por fumaça preta, a fumaça preta se solidificou e cobriu o corpo do soldado. Eles não conseguiam se mover. Mas também quando as bolinhas verdes em miniatura os atingem, eles permaneceram ilesos. Um dos capangas gritou em agonia depois que a bola verde atingiu seu ombro, derretendo seu braço instantaneamente. A maioria dos capangas sofreu ferimentos muito graves. Alguns deles até morreram. Droga! Adamas xingou, mas então zombou. Ele não se importava nem um pouco que alguns deles morressem. Ele ficou apenas um pouco irritado, porque seu ataque não feriu os soldados. Adamas levantou a mão, agora apontando para o céu. Chamas começaram a sair de sua mão. Instantaneamente a área ao redor do esconderijo esquentou. O chão começou a derreter abaixo dele. Seus capangas e seu irmão imediatamente recuaram para longe dele. Pirolirion inferno absoluto. Uma enorme bola de fogo apareceu em sua mão. Soldados e capangas suavam muito. Marte ainda estava parado calmamente, embora 90% do calor estivesse concentrado nele. Mas ele nem suou. Morra! Adamas rugiu loucamente e jogou a bola de fogo em direção a Marte. Ignorância prejudicial. A área em frente à bola de fogo se transformou em fumaça preta. E imediatamente após a bola de fogo colidir com a fumaça preta, desapareceu. O calor também desapareceu, restando apenas o clima quente do verão. Foi como um pesadelo. Como? Adamas rugiu em choque. Marte suspirou e a terra ao redor dele rachou. Com o rosto sério, ele saltou no ar. Direto para Adamas. Grr. Adamas cerrou os dentes. Suas mãos ficaram verdes e ele começou a atirar bolas verdes em Marte,
Show da morte do Nuclearium. Marte, enquanto estava no ar, olhou calmamente para as bolas verdes que se aproximavam, feitas de energia nuclear. Ele estendeu a mão para frente. Uma fumaça preta começou a cobrir seu corpo. Sinergia prejudicial. As bolas verdes atingiram a fumaça preta que cobria seu corpo. Mas as bolas verdes desapareceram instantaneamente quando foram atingidas. O quê? Adamas ficou chocado, realmente chocado. Não deveria ser possível bloquear a energia nuclear tão facilmente. Qual é a verdadeira habilidade do nocivo de Marte? Marte pousou no solo, a poucos metros de Adamas. Grrrr. Adamas rosnou como um cão raivoso. Ele cobriu seu braço com uma luz verde e estava prestes a atacar Marte com ela. Palma, mas então Marte deu um soco nele. Bem na cara dele. Hugo. Adamas cambaleou para trás, suas bochechas começaram a inchar. Novamente ele tentou fundir seu corpo com energia verde, mas então novamente Marte o socou. Marte começou a socá-los sem piedade, sem nem mesmo usar seu traço de poder. O rosto de Adamas começou a ficar roxo, ele parecia um balão de pelúcia agora. Toda vez que ele tentava usar sua nucleocinese, ele notava um soco vindo direto em sua direção. Marte o espancou impiedosamente por mais um minuto. Soldados e capangas apenas olhavam fixamente para a cena. Adamas, que estava no mesmo nível que ele, estava sendo completamente demolido. E Marte nem estava usando seu traço de poder. Logo depois, Adamas caiu no chão. Seu corpo estava cheio de feridas, ele não conseguia nem se mover mais. Mas seus olhos ainda estavam olhando para Marte em desespero. Marte se agachou e olhou nos olhos. Você sabe por que perdeu? Perguntou Mas. Ele sacudiu o rosto machucado. Porque você não usou suas artes marciais. Você estava muito bêbado com o poder, o traço de poder lhe deu. Que você esqueceu seus fundamentos. Você nunca deve ignorar as artes marciais que treinou a vida inteira. Só porque recebeu o traço de poder, você pensou que suas artes marciais são inúteis. O traço de poder é feito para suas artes marciais e se você não usar suas artes marciais, seu traço de poder nunca estará completo. Marte lançou um último olhar para Adamas, que chorava em desespero. Ele deu outro golpe no rosto de Adamas, que o deixou inconsciente. Os capangas se renderam depois de ver seu líder ser derrotado. Alec, também com uma expressão desesperançada, se rendeu. Marte colocou algemas especiais nos pulsos de Adamas. Essas algemas especiais separam a conexão do seu corpo com o limitador desbloqueado. Isso significa que seu traço de poder será bloqueado quando você usar as algemas. Para obter o traço de poder, você precisa remover seu limitador. Mas o limitador está sempre presente. Usando essas algemas, o limitador será conectado novamente. Mas assim que suas algemas forem retiradas, seu limitador será removido novamente. Essas algemas são uma das maiores conquistas tecnológicas do mundo e foram criadas em área. É por isso que a área é a melhor em termos de tecnologia e cura. Até mesmo Mark, o continente central, está muito distante em termos de tecnologia. Logo depois, vários carros apareceram no esconderijo, que pertencia ao departamento de execução. Logo todos os capangas, Alec e Adamas, estavam trancados nos carros. E logo depois os carros foram embora, sendo levados para a sede do departamento de fiscalização, onde decidirão o que fazer com eles. Normalmente, Martial King é um recurso valioso de se ter. Então talvez Adamas seja recrutado, mas com supervisão séria. E se eles acham que ele é muito perigoso, ele pode acabar na prisão de segurança máxima. Ou morto. Em seguida, os soldados entraram nos carros que foram deixados para eles depois que os helicópteros foram destruídos. E logo depois, Marte também. Marte ficou em segundo plano. Logo seus carros também deixaram o esconderijo. Marte tirou o telefone via rádio do bolso do peito. Relatórios. 2 alvos garantidos. Uma voz estática disse: mantenha-os seguros até que eles deixem Ramu. Até lá, fique atento. Roger. Disse uma voz estática. Mars colocou o radiofone de volta no bolso do peito. Marte pegou o mapa e cruzou o enorme círculo vermelho. E agora o mapa inteiro estava cheio de cruzes. O que significa que eles eliminaram todo o submundo de Ramu em uma única noite. O submundo de Ramu antes de hoje tinha cerca de 50.000 membros. Mas depois desta noite, há 0.
E tudo isso aconteceu por causa de um certo jovem de Ryu. Normalmente, o departamento de execução não tem permissão para intervir nos negócios do submundo porque isso pode causar uma guerra total. Mas agora os líderes do submundo de outras cidades não podem dizer nada. Porque o submundo de Ramuh tentou intervir no torneio, que faz parte do território do departamento de execução. E se outros submundos de outras cidades tentarem começar uma guerra com o departamento de execução agora, então o departamento de fiscalização receberá ajuda de outros países. Porque eles apenas fizeram o seu trabalho, e se o submundo está tentando intervir no trabalho deles, então pode ser que não haja mais submundo. Mas se o departamento de execução tentar atacar o submundo sem um motivo adequado, então ninguém os ajudará na guerra. Porque Underworld tem apoiadores ricos em todos os lugares. Mesmo em alguns dos mais altos cargos da hierarquia. Mas este foi de fato um aviso cruel para o submundo. E agora que a notícia se espalhou por toda a agência. E por causa disso, as forças defensivas de área ficarão de olho em todas as ações do submundo pelos próximos meses. Muitas noites sem dormir estavam por vir. Martial Arts System. Capítulo 52. Imperador Arquintim. Chefe. Um homem de meia idade correu às pressas para a sala, que estava cheia do cheiro de tabaco, álcool e sexo. O quê? Uma voz profunda foi ouvida dentro da sala. A voz profunda veio da cama, e 3 figuras estavam deitadas ali. Um indivíduo de aparência incrivelmente musculosa estava deitado, enquanto 2 mulheres de cabelos castanhos estavam agarradas ao seu corpo, sem nenhuma roupa, seus corpos nus segurando firmemente o torso do homem musculoso. Ele tinha cerca de 250 centímetros e seu corpo nu estava exposto, cheio de tatuagens e cicatrizes. Ele levantou a cabeça e olhou para o homem de meia-idade que correu para o quarto. O homem de meia-idade agora consegue ver claramente suas feições. Ele tem cabelo ruivo escuro, um rosto atraente e um maxilar afilado. Seu corpo musculoso descrevia perfeitamente sua força. Ele sentou-se na cama enquanto as mulheres nuas dormiam ainda agarradas ao seu corpo musculoso. Mas era uma visão um pouco incomum porque 2 mulheres tinham apenas 170 centímetros, enquanto o homem ruivo tinha 250 centímetros. O homem de meia-idade engoliu em seco, com leve medo enquanto olhava para o monstro na sua frente. O que foi? O homem ruivo rugiu de raiva, o que fez o homem de meia-idade quase cair no chão. Chefe Arquintim. O homem de meia-idade disse com um tom trêmulo, então continuou. O submundo de Ramuh foi derrotado. O homem ruivo, também conhecido como Arquintim, levantou uma sobrancelha em surpresa. Ele se levantou da cama e agora sua figura nua era mostrada claramente. Seus 500 quilogramas de força pura eram algo digno de ser visto. Até mesmo seus passos faziam pequenas rachaduras aparecerem no chão. Ele pegou seu roupão e começou a vesti-lo. Sua camisola era vermelho escura, combinando com seu cabelo ruivo escuro de comprimento médio. Arquintim ignorou o homem de meia-idade e começou a sair da sala. O homem de meia-idade seguiu rapidamente atrás dele. Ele continuou caminhando silenciosamente pelos corredores, apenas a luz das janelas iluminando seu caminho. Pouco depois ele chegou ao grande salão. Uma mesa enorme estava no centro do salão com mais de 50 cadeiras. As 50 cadeiras já estavam quase todas ocupadas, restando apenas uma cadeira no final da mesa. Aquele assento era muito mais elegante comparado aos outros. Com a palavra, Imperador, na cadeira. Assim que Arquintim entrou na sala, todos nas cadeiras se levantaram para mostrar respeito. Arquintim deu um pequeno aceno em resposta, caminhou até a cadeira elegante e sentou-se. Assim que Arquintim se sentou, todos no salão também se sentaram. Deixe-me ouvir. Arquintim gesticulou para o homem sentado perto dele. O homem assentiu e se levantou da cadeira, pegou os papéis da mesa e começou a ler. Algumas horas atrás, uma certa notícia saiu na estação de notícias de Ramuh. Eles falaram nas notícias sobre o torneio realizado em Ramuh ter sido fraudado e os superiores de Ramuh eram responsáveis por isso. E depois de fazer isso, eles mostraram 3 vídeos que comprovavam suas alegações. No primeiro vídeo, certos árbitros trabalharam com uma equipe para tentar desqualificar certos indivíduos. No segundo vídeo, o árbitro da partida Armia vs. Ryu confessou a manipulação e culpou os superiores de Ramuh por forçá-lo a fazer isso. E no terceiro vídeo, era um vídeo onde o prefeito de Ramuh falava ao telefone.
Ele falava sobre enviar outro comandante marcial para atacar Slish porque o primeiro falhou. Depois que a notícia foi divulgada, ela se espalhou como um incêndio, e agora a notícia se espalhou por toda a agência. Mas como já é tarde e a maioria dos cidadãos está dormindo, podemos supor que o impacto maior acontecerá pela manhã, depois que todos acordarem para ouvir sobre isso. Esperamos que a notícia se espalhe por toda a área nos próximos dias. Depois que as notícias terminaram, o Departamento de Execução, com a ajuda de sua direção Marte, começou a atacar os esconderijos do submundo e da Yakuza. Eles conseguiram capturar a maioria dos superiores de Ramos sem nenhum problema. Depois eles eliminaram os membros da Yakuza e suas principais figuras. Então, finalmente, eles eliminaram 80% do submundo e capturaram Adamas e seus homens. O homem colocou os papéis de volta na mesa e sentou-se na cadeira. Arquentine pareceu pensativo. Ele ficou surpreso que o departamento de execução agiu tão rápido que ele nem teve tempo de ouvir antes que tudo terminasse. Isso é ruim. Arquentine murmurou. Vamos parar com a fabricação de marionetes por enquanto. Muitos olhos estarão em Gensa pelos próximos meses. Arquentine disse e seus 49 subordinados de confiança assentiram. O que faremos com os dois indivíduos que foram alvos dos superiores de Ramu? Um dos homens perguntou. Arquentine deu de ombros. Eles não têm importância, esqueça-os. A reunião durou mais uma hora até que seus 49 subordinados foram embora para cuidar de seu território, pois os próximos meses serão muito agitados. Quem sabe o que acontecerá? Adamas chegou ao rei marcial. Ele poderia ter sido o próximo imperador. Mas sua arrogância o destruiu. Arquentine pensou com desdém. Ele balançou a cabeça em decepção. Ele ficou sozinho no corredor enquanto olhava os relatórios entregues por seus subordinados de confiança. Ele notou um certo jornal. Tinha uma reportagem de Ryu. Cerca de 3 semanas atrás, um dos armazéns foi atacado por alguém e eles conseguiram se infiltrar na base subterrânea de lá e matar um de seus homens. Irkon. Alguém como assassino pode ter descoberto sobre as caixas. Arquentine pensou com uma expressão pensativa. Essa notícia geralmente não é importante, porque o armazém foi esvaziado há muito tempo e, mesmo que a polícia ou o departamento de execução encontrem o local, não sobrou nada. Mas agora toda a atenção diária estará em Gensa. Muitos monstros estarão escondidos nas sombras, esperando que Arquentine cometa um erro que eles possam usar para exterminá-lo. Arquentine começou a ler os relatórios de Ryu. Ele viu que antes de morrer, Irkun foi capturado por um jovem. A polícia deixou Irkun, mas então alguém se infiltrou no armazém e o matou. Arquentine acha que o jovem pode ser o culpado. Ele tinha cerca de 50 relatórios de Ryu na sua frente. Com irritação, ele começou a folhear os papéis, para descobrir a identidade do jovem. 10 minutos depois, ele finalmente encontrou o boletim de ocorrência. Irkun escapou da custódia. Posição marcial, líder marcial, crimes, dezenas de assassinatos de primeiro grau, capturado por Kurogami Ishiro. Kurogami Ishiro. Arquentine sabe que o nome soa familiar. Ele revisou novamente os relatórios de Ramu. E então descobri que o primeiro vídeo falava sobre Kurogami Ishiro. Coincidência? Ou Arquentine nunca se importaria com um pirralho insignificante de um líder marcial. Mas agora a obra de sua vida está em jogo e nada pode dar errado nos próximos meses. Com sangue e lágrimas, ele trabalhou para chegar ao topo do submundo de Gensa. Ele realmente não acha que Ishiro será uma grande ameaça. Mas só para ter certeza. Ele decidiu enviar um comandante marcial para cuidar dele. Há pelo menos alguns comandantes marciais localizados em sua base em Ryu. Arquentine começou a escrever uma ordem. Ordem de eliminação. Alvo, Kurogami Ishiro. Posição marcial, líder marcial máximo. Presumido, cidade, Ryu. Importância da missão, e rank, dificuldade da missão, rank F. Prazo limite, 1 semana. E assim, a ordem de eliminação foi criada. Arquentine recebeu a ordem e se levantou da cadeira. Ele começou a sair do salão, entrou nos corredores e foi encontrar o comandante da base do submundo de Ryu. O submundo de Arquentine está localizado em muitas cidades diferentes. Mas existem apenas algumas bases grandes. Em Ryu há apenas uma pequena base, onde um de seus 49 subordinados de confiança estará no comando. O comandante da base de Ryu tem o posto marcial de comandante marcial.
Arquentim saiu do prédio e viu o comandante da base de Rio prestes a entrar no carro. Mas então ele viu Arquentim caminhando em sua direção. Ele saiu do carro imediatamente e ficou em pé, com postura respeitosa. Ordem de eliminação. Arquentim disse simplesmente e ofereceu um papel. O comandante da base de Rio, também conhecido como Luren, pegou o papel com uma cara de surpresa. Ele viu o alvo e olhou para ele com os olhos arregalados. Mas vendo o rosto sério do Arquentim, ele apenas assentiu. Arquentim se virou e caminhou novamente em direção à mansão. Ele entrou pelos corredores e começou a caminhar em direção ao seu quarto. Pouco depois ele chegou. Ele abriu as portas e viu duas mulheres nuas dormindo com um pequeno suspiro saindo de seus lábios rosados e narizes curvos. Arquentim tirou o roupão e deitou-se na cama, no meio de duas belas mulheres nuas. Com uma respiração profunda, ele fechou os olhos e logo depois adormeceu. O submundo de Gensa tem um verdadeiro líder. Existem submundos separados em Gensa, onde a influência de Arquentim ainda não chega. Mas Arquentim ainda é o verdadeiro líder do submundo de Gensa. Arquentim é conhecido por muitos nomes. O único imperador marcial de Gensa. O grande chefe do submundo. Demônio Ruivo. Posição 786 no ranking do imperador. Mas o mais comumente usado é Imperador Arquentim. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.